Fala, meus amigos! No vídeo de hoje falaremos sobre o judaísmo. Essa é uma das 3 principais religiões monoteístas do mundo e é a religião monoteísta mais antiga. Neste vídeo, vamos saber quem criou e como surgiu essa religião. Vamos entender como uma pessoa segue o judaísmo, quais são os seus rituais, quais lugares são sagrados para eles e algumas curiosidades também, como por exemplo, aquele chapeuzinho que os judeus usam. E por que para os judeus, Jesus Cristo não é tão importante assim como é para o cristianismo? E por que os meninos precisam ser circuncidados? É só você ficar ligado aqui no vídeo para você ficar sabendo sobre isso e muito mais. Mas antes, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Agora que você já se inscreveu, bora lá! Fala, curiosos! Eu sou o Curioso Yuri e sejam todos bem-vindos ao canal. Origens do judaísmo. Essa religião se considera que foi fundada por Abraão lá no Oriente Médio, mais precisamente em Israel, por volta do ano 2000 a.C. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo. E se você não sabe o que é religião monoteísta, é a religião que prega a existência de apenas um Deus. De acordo com a tradição judaica, a prática religiosa teve origem quando Abraão foi ordenado por Deus para liderar o seu povo e procurar a terra prometida. Eles foram levados para Canaã, que atualmente é o território da Palestina, e lá permaneceram até quando o local foi assolado pela fome. Com isso, eles migraram para o Egito, onde os judeus foram escravizados por muitos anos, até que no século 12 a.C., Moisés tentou levar o povo para a terra prometida por Deus, que se chamava Canaã, mas todos ficaram durante o período de 40 anos andando no deserto, tentando chegar até a terra prometida. Mas nesse período, a maioria morreu, inclusive Moisés. Depois de sua morte, o povo foi liderado por Josué. Aí sim conseguiram chegar até a terra prometida. De volta a Canaã, os judeus transformaram o judaísmo em uma religião estruturada. Durante o reinado dos reis Saul, Davi e Salomão, a religião ganhou força, mas outros grupos no Oriente Médio ganharam mais poder também, ocupando o território judeu. Após o enfraquecimento da comunidade judaica, os judeus se dividiram em grupos. Alguns foram exilados e dispersados para diversas nações. O retorno dos judeus só aconteceu depois do Holocausto, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial e que matou cerca de 6 milhões de judeus. Nesse período, foi criado pelo voto de Oswaldo Aranha, que é um brasileiro, o Estado de Israel, que divide o território com a Palestina. Galera, esse é meu segundo vídeo falando sobre religião aqui no canal. O primeiro foi falando sobre o hinduísmo, que é uma religião muito interessante, uma religião lá da Índia e a religião mais antiga do mundo. Vou deixar esse outro vídeo no final desse aqui, então depois confere lá, beleza? Crenças do judaísmo. Os judeus cultuam um único Deus, chamado Javé ou Jeová. Para o judaísmo, Deus é um ser onipresente, onipotente e onisciente, que criou e influencia todo o universo e se comunica com seu povo através de profetas. Símbolos do judaísmo. Estrela de Davi. É um dos principais símbolos do judaísmo, presente até mesmo na bandeira de Israel. A estrela de Davi, também chamada de escudo de Davi, tem vários significados para os judeus. Como é formado por 2 grandes triângulos, por exemplo, os judeus costumam dizer que a união de ambos representa o relacionamento do povo judeu com Deus. A estrela de Davi também era utilizada pelo rei Davi em seu escudo durante as batalhas. Por isso, também simboliza para os judeus a realeza e a presença de Deus nas antigas guerras bíblicas vencidas pelo povo judeu. Menorá. A menorá é um candelabro de 7 velas, que nos livros da Torá eram acendidas pelo sumo sacerdote, líderes judeus que cuidavam das sinagogas, que são os templos.
Essas velas nunca podiam ser apagadas, por isso eram acendidas com azeite e limpas diariamente. Para o judaísmo, a menorá significa os 7 saberes, conhecidos como os 7 orifícios que estão no rosto do ser humano: os 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas e a boca. Neste sentido, ela representa a iluminação sobre o que se escuta, o que se fala, o que se vê e o que se respira. Outro símbolo importante para os judeus é o shofar. O shofar é um instrumento musical que representa para os judeus o carneiro que foi sacrificado pelo profeta Abraão no lugar do seu filho Isaque. Este instrumento é utilizado em festividades, principalmente para representar a reverência dos judeus a Deus e a lembrança dos 10 mandamentos enviados por Deus a Moisés. A Arca da Aliança. Segundo a Bíblia, na Arca da Aliança era guardado objetos sagrados e era veículo de comunicação de Deus com o povo escolhido. A Arca da Aliança é o objeto mais sagrado na Terra e simboliza a representação de Deus na Terra. Mas atualmente parece que a arca desapareceu. Ela era guardada no Templo de Jerusalém, erguido no reinado de Salomão no ano de 642 a.C. Para proteger a arca de uma possível invasão ao templo, o rei Josias teria mandado escondê-la. Depois disso, a Bíblia não faz mais referências sobre o paradeiro do baú sagrado. O judaísmo possui 2 livros importantes: a Torá, que refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia cristã, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Outro livro importante para os judeus é a Taná, que é equivalente ao Antigo Testamento cristão, porém com outra divisão. Esses livros se baseiam em 3 pilares de fé, que são representadas por palavras hebraicas: Teshuva, que significa arrependimento e retorno às origens quando se comete algum tipo de erro; Tefilá, que significa prece e ligação com Deus; e Tzedaká, que significa caridade no sentido de justiça. As crenças do judaísmo se diferenciam quanto às formas de ler e interpretar as leis judaicas. As tradições religiosas dentro das ramificações judaicas são judaísmo ortodoxo, judaísmo conservador, judaísmo reformista, judaísmo reconstrucionista e judaísmo humanista. Daqui a pouco, quando eu falar sobre as curiosidades do judaísmo, eu vou explicar por que Jesus Cristo não é tão importante para os judeus como é para o cristianismo. Rituais judaicos. Seus cultos e rituais são realizados em templos chamados de sinagogas, e os cultos são ministrados por sacerdotes chamados rabinos. Os templos judaicos possuem uma arca na qual são guardados os pergaminhos sagrados da Torá. Segundo a tradição religiosa, a arca representa a ligação entre Deus e os judeus. A tradição judaica segue alguns rituais sagrados, dentre eles Brit Milá, que é a circuncisão de todo menino judeu no seu 8º dia de vida. De acordo com a fé judaica, esse ritual segue os preceitos ordenados pela Torá. Bar Mitzvah, que é a primeira leitura da Torá feita pelos meninos judeus aos 13 anos. Esse ritual representa a iniciação na vida adulta para os meninos. E o Bat Mitzvah, que é a primeira leitura da Torá feita pelas meninas judias, realizada aos 12 anos. Significa a marcação da maturidade religiosa das meninas dentro do judaísmo. Os principais lugares sagrados para o judaísmo. Muro das Lamentações, em Jerusalém. É uma tradição judaica milenária escrever os seus rogos e preces em um papel, dobrá-lo e deixar em algum dos buracos do muro. Outro lugar sagrado para eles é o Monte do Templo Santo dos Santos. Este é o lugar mais sagrado para o judaísmo. Trata-se do único vestígio do antigo Templo de Herodes, erguido por Herodes o Grande, no lugar do Templo de Jerusalém inicial. Curiosidades. Um judeu não precisa necessariamente seguir o judaísmo. O maior pecado no judaísmo
é a idolatria. O judaísmo é uma religião matriarcal, então todo filho de mãe judia é considerado judeu, mesmo nascendo em outro país. Os homens judeus usam uma espécie de chapéu chamado kippá, que representa o respeito a Deus no momento das orações. O judaísmo não é uma religião missionária ou universal, ou seja, os judeus não têm a intenção de propagar o judaísmo para o resto do mundo. Os judeus acreditam que são o povo escolhido por Deus. Eles acreditam que Abraão é o pai de todos os judeus e Moisés, o libertador e legislador enviado por Deus para os judeus. Outra curiosidade bem interessante lá em Israel é o sábado, que é chamado de Shabat. Ele começa no pôr do sol da sexta-feira e só termina ao anoitecer do sábado. É o 7º dia da semana judaica e é dedicado ao descanso, pois, de acordo com a fé judaica, Deus criou o mundo e no 7º dia descansou. Então, por esse motivo, eles consideram o sábado como dia de descanso. No Shabat, você não trabalha, não dirige, não cozinha, não compra nada e não faz um monte de outras coisas. É um dia dedicado à adoração a Deus. Os judeus não podem comer alguns tipos de alimento, como por exemplo, carne de porco, cavalo, camelo, coelho, caranguejo, lagosta e camarão. Na verdade, há exceção de peixes com escamas. Nenhum fruto do mar é permitido. E também tem a proibição de misturar leite e carne. Para os judeus, Jesus Cristo não é importante, pois eles não acreditam que ele é o Messias. Eles não acreditam que ele é o Salvador. Para eles, Jesus foi um homem normal e o Salvador ainda está por vir. E aí, curiosos, o que acharam dessa religião? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar aquele like e compartilhar ele com pessoas que gostam desse tipo de assunto. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aí, é rapidinho. É só apertar nesse botão que tá aí embaixo escrito inscrever-se. Meus amigos, dá uma passada lá no canal Red Nerd, é um canal sensacional de gamer. Então se você gosta de jogar um play, dá uma maratonada nesse canal, pois vale muito a pena. O link do canal tá aqui na descrição e passando nesse card. Confira os outros vídeos daqui do canal. Aqui tá o vídeo que eu falei pra vocês falando sobre o hinduísmo. Aqui um vídeo mostrando os países mais pobres do mundo. Aqui uma playlist com vários vídeos bacanas. E aqui o logo pra você se inscrever se você ainda não é inscrito. Curiosos, é isso. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!